Olá, pessoal, tudo bem? Oi, vou colocar aqui a nossa live de hoje. Oi, Genivânia, tudo bem? Deixa eu colocar aqui a nossa live de hoje, que tá muito bacana. Tudo bom, pessoal? Deixa eu botar aqui. Prontinho. Prontinho, gente. Coloquei aqui o nosso tema de hoje. Vamos falar sobre direito dos bariátricos. E a gente vai falar sobre várias questões relacionadas à cirurgia plástica, plástica reparadora, e a gente vai contar com a participação da doutora Rafaela Arantes. Ela é advogada, especialista em direito de saúde, com foco em liminares para cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica, pós-reeducação alimentar para tratamento da obesidade grave. Deixa eu chamar aqui a nossa querida Rafaela. Oi! Tudo bem, meu amor? Tudo ótimo, muito bom te ver. Vamos fazer nossa live hoje, bombar? Vamos, tomara que dê tudo certo na nossa conexão, né? Não, com certeza, já vai dar certo. Já deu certo. Então vamos lá. Acabei de apresentar você, a doutora Rafaela, deixando o pessoal aqui bastante à vontade para fazer muitas perguntas. A gente já preparou, né, um roteirinho para a gente poder conversar, para trabalhar, mas vamos lá. Rafaela, pode se apresentar, fica à vontade. Para quem não me conhece, meu nome é Rafaela, eu sou advogada especialista em direito de saúde, com foco principal em pacientes que foram submetidos à cirurgia bariátrica ou que têm um histórico de obesidade mórbida, passou por uma reeducação alimentar e atualmente sofre com excesso de pele decorrente do emagrecimento ponderal. Então, o meu trabalho hoje é para fazer valer o seu direito como beneficiária do plano de saúde e ter custeado integralmente todas as cirurgias plásticas reparadoras, porque é uma continuidade de tratamento. Muita gente não sabe dessa informação, então é uma informação valiosíssima. Se você está assistindo essa live, conhece alguém que sofre com excesso de pele, pede para eles dar um pulinho aqui para conhecer um pouquinho mais sobre o direito deles, compartilha, que vai ser muito bacana, tá? E aí eu vou ficar inteira à disposição de todos vocês, vou tentar responder todas as perguntas, e se caso eu não conseguir responder também, vocês podem entrar em contato direto com o Direito dos Bariatricados, pelo direct, pelo nosso Instagram, pelo nosso WhatsApp também, que vai ser um grande prazer poder ajudar todas vocês, tá bom? Então, vou ficar à disposição da doutora Fernanda. Vamos lá, doutora? Vamos lá, Rafaela, vamos juntar aí, fazer essa dobradinha nutrição e direito. Vai ser Isso. incrível. O pessoal Exato. chega muito no consultório perguntando para mim, Fernanda, quando eu posso fazer as plásticas, a partir de quando que eu posso fazer? E eu sempre falo, olha, não tem um tempo certo, mas eu vou procurar saber, como advogado, eu sempre falo isso, porque Sim. não é da nossa área, a gente tem uma cabeça muito da área da saúde. Então, a gente procura metas, a gente procura o percentual da perda do excesso de peso, se está com sucesso ou não da cirurgia, se atingiu o próximo ao peso ideal. Enfim, você vai dar uma outra visão dos fatos. Então, Exato. minha primeira pergunta para você, eu fico cheia de dúvidas com relação a isso. Rafaela, existe um tempo para poder fazer a cirurgia plástica? Explica para gente. Tá. O mais importante para um paciente ex-obeso que já passou por uma cirurgia bariátrica ou já passou pela reeducação alimentar é ter estabilizado o peso, doutora. O mais importante é isso. Não existe um prazo definido na lei, juridicamente falando,
para mim não é relevante o paciente ter que esperar 2 anos, 3 anos, 4 anos. O mais importante é ele ter estabilizado o peso e estar satisfeito com o emagrecimento e também com o índice de massa corporal saudável, tá? Um exemplo disso é, eu tenho pacientes, clientes, né, que estabilizou o peso com 6 meses. Mas eu também tenho clientes que estabilizou o peso só com 1 ano, com 2 anos. Cada um tem um metabolismo diferente. Então, o direito, ele enxerga esse paciente de uma forma subjetiva. Cada caso é um caso. Então, não pode ter algum tipo de limitação, algum tipo de regra generalizada para o direito. Por isso que não existe um prazo juridicamente falando. Se você já está satisfeita com o emagrecimento, ótimo. É exatamente isso que o cirurgião plástico vai perguntar para você. Se você já tem estabilidade no peso, se você já está feliz com o emagrecimento, se você não pretende mais emagrecer, porque isso também vai impactar no resultado da cirurgia plástica, né? Porque se você faz uma cirurgia plástica e depois emagrece, com certeza vai ter outros problemas de excesso de pele. Então, por isso que o mais ideal é ter estabilizado o peso. Entendi. Bom, o que a gente observa, né, na nossa prática? Que o paciente com 6 meses, ele dá uma paradinha na perda de peso, até falei sobre isso outro dia, só que depois, quando passa, atinge 8, 9 meses, ele continua perdendo peso. Sim. Então, isso a gente tem observado muito. É só para poder ficar claro, né, de repente, passar para o pessoal, por exemplo, tem paciente que tem muita pele, excesso de pele. Aí era essa pergunta que eu ia te fazer. Então, por exemplo, se o paciente ele deu uma estabilizada com 6, 7 meses, mas ele está com excesso de pele que já está prejudicando até ele andar, sentar. Ele poderia fazer a cirurgia neste momento, dar continuidade ao emagrecimento, as peles vão voltar a cair de novo, talvez em outros lugares, e aí ele fazer de novo, mais para frente? Bom, doutora Fernanda, é o seguinte, o nosso trabalho de jurídico, né, ele é totalmente vinculado com a indicação do médico. Então, se o médico identificar que aquele paciente tem que fazer um determinado procedimento cirúrgico e mesmo assim o plano de saúde negar, aí eu ingresso com uma ação judicial porque essa negativa é uma negativa abusiva. Porque o que sobrepõe a regra da Inesc, o que sobrepõe a decisão do plano de saúde é a indicação médica. O que acontece na prática é, pacientes ex-obesos, tem gente que perde 100 quilos, 80 quilos, 60 quilos. Esse paciente, em muitos casos, tá? Conforme a determinação médica, ele tem que passar por várias etapas de intervenções cirúrgicas. Então, se você está numa fase de que está com dificuldades de deambular, de andar, está com dificuldades por conta do excesso de dermatite, assadura, odor fedido, e precisa fazer a primeira etapa da intervenção cirúrgica, não tem problema nenhum, desde que o seu cirurgião plástico indique esses procedimentos cirúrgicos. E aí, posteriormente, se ele continuar emagrecendo, com certeza ele vai precisar fazer outras intervenções. E aí ingressa com um novo processo novamente para conseguir as demais intervenções, tá? Então, Entendi. por isso que eu tenho uma limitação quanto a isso. Eu não tenho capacidade técnica para falar para você ou para qualquer cliente meu qual é o tempo exato. Quem define isso é o médico, tá? Então, se ele identificar que precisa fazer com 6 meses, com 1 ano, porque o paciente está sofrendo muito com excesso de pele, ele tem que fazer, tá? Então, aí, se futuramente ele precisar fazer outros, ele vai fazer outros procedimentos. A maioria dos casos inclusive a abdominoplastia, né? Que é a correção do abdômen avental. A paciente ela tem que fazer 2, 3 vezes esse procedimento para realmente ter um resultado satisfatório. Porque a gente sabe que é muito, muito excesso de pele. Quando a gente fala de 80, 60 quilos, é muita, muita coisa, né? Então, nós vamos seguir a recomendação do cirurgião plástico. Entendi, perfeito. E aí me veio na cabeça uma situação. Imagina que um paciente, talvez no pré-operatório, ele perca muito peso, né? Ele perdeu muito peso, ainda assim ele vai para a bariátrica, mas é só para a gente usar esse caso hipotético, porque pode ter alguém aí, né, passando por essa situação. Ele perdeu muito peso, ficou com aquele abdômen em avental. Ele pode fazer intervenção antes da cirurgia bariátrica? Ele tem esse direito? Bom, se ele tiver indicação médica, com certeza. Mas o recomendável é ele passar pela bariátrica para realmente ter uma quantidade de pele para retirar daí, para passar por um único procedimento, se for o caso, né? Então, é a recomendação médica. A gente vai entrar sempre nesse quesito. A recomendação do cirurgião plástico, a recomendação da equipe médica multidisciplinar que está acompanhando esse paciente. Eu nunca vi acontecer, doutora Fernanda.
Nunca vi acontecer. Geralmente as pessoas me procuram quando já estabilizou o peso, já quando está com satisfeita com o emagrecimento, aí é a fase de entrar na fase de reparadora, né? Então, Sim. são E poucos após a casos. bariátrica, né? Isso. Entendi. Mas você já pegou algum caso, ou é possível, mesmo que eu não tenha pego, de um paciente que ele tem obesidade, aí ele perde muito peso, não vai para bariátrica. Suponhamos, uma paciente que pesava 140 quilos, e aí agora ela está com 80 quilos, está com excesso de peso, de pele, não precisa para cirurgia bariátrica. Ela tem direito de fazer a cirurgia plástica pelo plano? Também. E aí a gente entra na mesma questão da indicação do cirurgião plástico, tá? Não é necessário você passar por uma cirurgia bariátrica. O mais importante é você provar para o judiciário que o seu procedimento é de caráter terapêutico. Afasta 100% a finalidade estética e traz como um tratamento de saúde, tá? Como um tratamento médico. Por isso que nós estamos 100% dependentes de uma avaliação de cirurgião plástico. Gente, meu filho tá chegando aqui. Ai, que bonitinho, eu tô vendo. Ó, mamãe tá trabalhando. Não pode. É bom que ele já vai aprendendo aí com a mamãe. Gente, me desculpa, mas eu tô em home office e às vezes as crianças não tem como, né? Ah, imagina. Vai lá com o papai. Pô, Filho. Então é fica bom que ele aqui. já vai aprendendo com a mamãe, né? Isso, exatamente. Aí eu tenho um nenenzinho, ele tem 2 anos, aí tem outro de 1 aninho. Então, às vezes, a gente não consegue segurar, né? Aí eles acabam invadindo assim a live. Não, não tem como, gente. Live, estando em casa, essa hora, não tem jeito, né? A família tá sempre perto. Me desculpa, viu? Imagina. Então, eu tô aqui com uma outra dúvida, não sei se pode ser a dúvida, né, de mais alguém, porque sempre fica essa ideia. Eu vou fazer cirurgia plástica, mas será que vão entender que é apenas por estética? Espera só um pouquinho, Fê. Tá. Só um minutinho que eu vou pedir socorro aqui pro papai da criança. Tá bom. Eu vou já te chamar aí daqui 5 minutinhos, tá? Me perdoa aí, gente. Segura aí. Tá bom. Bom, gente, então ela só foi resolver ali um probleminha familiar. Vão mandando as questões, porque a doutora Rafaela, ela é especialista nesse assunto de direitos não só do bariátrico, mas direitos também dos pacientes que não fazem cirurgia bariátrica. Então, como ela mesma colocou, você não precisa apenas de uma indicação médica de um cirurgião bariátrico. Parece que você também pode ter essa aprovação da sua cirurgia pelo simples fato da obesidade. Então, o cirurgião plástico, ele poderia atestar essa aprovação, vendo essas peles não como estética, mas sim como reparadora. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Aqui, ela está pedindo. Já vamos voltar. Prontinho. Prontinho. Voltou. O pessoal, aqui nesse momento Com certeza. de pandemia, né? Trabalhando de casa é assim mesmo. Não, com certeza. Eu estava falando para o pessoal que você tem né, essa especialidade, claro, no direito dos bariátricos, mas também, como você acabou de esclarecer aqui para a gente, se um cirurgião plástico atestar de que essa cirurgia plástica é reparadora, ela é... Ih, eu acho que ela caiu. Acho que ela caiu. Deixa eu chamar aquela de volta. Só um minutinho, gente. Pronto, voltou. Oi, Fê, desculpa Oi. mais uma vez. Mas Imagina. a mãe de plantão vai me entender. A gente não tem o que fazer. Quando tá trabalhando de casa, a gente tá no ao vivo, é assim mesmo, tá? Não, sim, com certeza. E aí eu estava falando com o pessoal sobre essas questões mesmo do direito do bariátrico e do não bariátrico, né? Basta um médico atestar a importância da cirurgia plástica reparadora, não só como estética, mas também como continuidade no tratamento. E uma coisa que eu falo, Rafaela, até comentei com você na nossa primeira tentativa de live, lembra? Que eu falei assim, gente,
aquelas peles sobrando prejudica muito a perda de peso e pode ser uma das causas do reganho de peso. Eu não, nem sei se você usa isso hoje em dia, mas assim, pode falar sobre essa questão, porque é muito certo isso, né? Muitas pessoas que trabalham com bariátrica sabem que aquelas peles sobrando não é apenas um peso morto. Ali tem gordura, citocinas inflamatórias, isso leva a parada de perda de peso, inflamação. Mas deixa eu te fazer uma perguntinha, até da Isadora Costa, posso? Sim, claro, estou à disposição. Vamos lá. Quando o plano pertence à empresa... Gente, tem que botar óculos. Quando o plano pertence à empresa que trabalhamos e nega, tem a possibilidade de perder o emprego por isso? Tá, vamos lá. Bom, quando a gente ingressa com uma ação judicial, é única e exclusivamente contra o plano de saúde, tá? A empresa no qual você trabalha, no qual seu esposo trabalha, talvez você seja uma dependente desse plano, ela não tem nenhum tipo de prejuízo quando você ingressa com o processo, porque a empresa ela vai te trazer um benefício. E aí esse benefício é referente a um contrato de prestação de serviço de assistência à saúde. Aí a partir do momento que o plano de saúde ele quebra esse contrato, ou seja, ele não fornece para você a assistência médica necessária, você, como beneficiário do plano, você tem legitimidade para ingressar com uma ação judicial. Então, quando eu ingresso com o processo, eu vou pleitear na justiça o meu direito de fazer um tratamento médico e vou rebater uma violação de direito que o plano de saúde fez eu sofrer. A empresa não tem vínculo nenhum com essa relação judicial. Não tem o porquê você ser prejudicada de alguma forma com esse processo. Agora tem um outro caso. Se por um acaso a paciente ela trabalha no Banco do Brasil, desculpa, no Banco Bradesco. Ela trabalha de caixa lá no Banco Bradesco. Aí, de repente, ela entra com processo, mas o plano de saúde dela é Bradesco Saúde. Aí eu não recomendo você ingressar com processo, porque o plano de saúde, a empregadora, ela faz parte do mesmo grupo econômico. Então, automaticamente, vai gerar um desconforto com o seu empregador. E aí eu não recomendo, porque realmente é desproporcional isso, né? Agora, quando a sua empresa é uma empresa X e contrata um plano de saúde Y, não tem problema nenhum, porque são CNPJs diferentes, são empresas que têm um objeto social diferente e não tem nenhum vínculo. Aí tudo bem, não tem problema nenhum. Essa é uma dúvida muito recorrente, doutora Fernanda, porque a maioria das pessoas hoje tem plano de saúde empresarial, né? Há muitos e muitos anos. Então, eles têm muito receio disso, mas isso é tranquilo. Eu tenho a maioria dos meus clientes, eu acredito que 85% é plano de saúde empresarial e não dá problema nenhum, desde que não faça parte do mesmo grupo econômico. Se você me permitir, eu gostaria de fazer uma introdução de como funciona essa questão. Eu acredito que a partir daí, a gente já pode iniciar alguns questionários, pode ser? Com certeza. Essa live é toda sua, Rafaela. Bom, vamos lá, ó. Quando a gente fala de obesidade, direito de fazer uma cirurgia plástica reparadora, esse é um direito que não é generalizado. Não é qualquer pessoa que tem direito à cirurgia plástica reparadora pelo plano de saúde, tá? Cirurgia plástica com a finalidade de embelezamento, ela está afastada e o plano de saúde não tem a obrigação de liberar para você esse tratamento, tá? Se você tem a intenção de embelezar. Né? Simplesmente melhorar o seu aspecto físico. E nós não estamos falando desse tipo de cirurgia plástica, tá, gente? Quando a gente fala de cirurgia plástica reparadora, é um tratamento médico. E 99% dos casos de pessoas que têm um histórico de obesidade mórbida e emagreceu depois de uma bariátrica, ou até mesmo depois de uma reeducação alimentar, não precisa necessariamente você fazer uma bariátrica. Às vezes você tem um histórico de obesidade mórbida, passou por uma avaliação com nutricionista, endocrinologista, fez atividade física e conseguiu emagrecer. E aí a consequência do emagrecimento é que você tem que tratar. Porque a obesidade mórbida, ela tem que ser tratada por várias etapas. A doutora Fernanda, que é da área da saúde, ela pode confirmar essa informação. A primeira etapa é fazer uma bariátrica ou uma reeducação alimentar. Aí depois vem a segunda etapa, que é corrigir a consequência negativa do emagrecimento. Tá? Então, quando a gente fala de obesidade mórbida, nós estamos falando de uma doença que tem até um CID, já é reconhecido, que é o 066. E aí, quando é cirurgia plástica reparadora, é uma continuidade desse tratamento. Então, primeira etapa, bariátrica, uma reeducação alimentar. E segunda etapa,
entra para corrigir o excesso de pele decorrente do emagrecimento ponderal. Aí, esse emagrecimento ponderal, se o paciente, se o beneficiário do plano, ele vai até a administração do plano, vai até um médico credenciado, com certeza ele vai conseguir uma correção do abdômen avental, porque a abdominoplastia tem previsão no contrato do plano de saúde, tem previsão na regra da ANS. Então, se você tem interesse em só corrigir o abdômen, que é o excesso de pele na parte da barriga, em avental, você não precisa de ajuda de advogado, tá? Um profissional credenciado vai conseguir conduzir esse processo para você internamente e você vai conseguir. A correção de diástase também é no umbilical também. O que você vai se deparar com um problema é quando você busca os demais procedimentos. A gente sabe que um paciente ex-obeso, que emagreceu 30, 40, 50 quilos, não tem problema de excesso de pele só no abdômen. Infelizmente, ele tem excesso de pele na mama, no braço, na coxa, nas costas, na pube, que é a área íntima. Então, esse tipo de procedimento é que você vai encontrar barreiras para conseguir esse tratamento integralmente pelo plano ou até mesmo pelo SUS. E é aí que entra o meu trabalho. Porque se o paciente precisa fazer a cirurgia precisa fazer um tratamento contra a obesidade, tem lá a cirurgia bariátrica autorizada, tem lá a cirurgia de abdominoplastia autorizada. Por que não os demais procedimentos? Sendo que os demais procedimentos também é necessário para reestabelecer a saúde dele. Então, se você tem uma indicação médica, se o seu médico atestou que você precisa fazer uma mastopexia, uma curoplastia, uma braquioplastia, a correção do braço, da coxa, do glúteo, é exatamente isso que o plano de saúde tem que autorizar. Mas isso, infelizmente, não acontece na prática. Então, hoje, a maioria dos planos de saúde, eu posso colocar que todos eles, eu trabalho com vários planos de saúde. É imensurável falar cada nome aqui. Mas a maioria deles não libera esse procedimento de forma amigável. E aí você tem que realmente ingressar com o processo para fazer valer o seu direito. Esse processo em si tem requisitos fundamentais, que é a avaliação do cirurgião plástico e a avaliação do cirurgião, do psicólogo. Porque eu vou falar para o juiz que você está com um problema físico, como, por exemplo, dermatite, assadura, odor fedido por conta do suor excessivo, que isso é bem comum acontecer, algum tipo de problemas na epiderme. E, além disso, dos problemas físicos, eu também vou mencionar com ele referente aos impactos negativos da área psicológica, que muito desses pacientes têm problema de ansiedade, de não aceitação do próprio corpo, um possível quadro de depressão. E é aí que a gente consegue justificar e afastar 100% a finalidade estética que muitas vezes você escuta do plano de saúde, tá? E aí, na prática, pode ser que você vá buscar o seu direito, conforme eu estou orientando você aqui na live, e aí você vai se deparar com uma negativa até mesmo do médico credenciado. Por quê? O médico credenciado, gente, é um médico que ele tem que atender às diretrizes internas do plano de saúde. Então, o profissional credenciado, seja ele um cirurgião plástico, seja ele um cirurgião bariátrico, qualquer médico da equipe médica multidisciplinar, ele vai te passar uma informação de que você não tem direito, de que não tem previsão na regra da ANS, não tem previsão no contrato. E, de fato, não tem. Esses profissionais de saúde, eles simplesmente repassam uma informação no qual ele recebe da administração do plano. Então, eles não têm capacidade técnica para identificar a questão jurídica da coisa, né? Então, você acaba tendo informações equivocadas por esses profissionais de saúde. E aí, se aconteceu isso com você, não é para você desistir. O que dá para a gente fazer? Marca uma consulta com o cirurgião plástico particular. Aí, esse cirurgião plástico particular, ele não vai ter nenhum tipo de receio, porque ele não tem compromisso com o plano de saúde. E aí, realmente, ele vai emitir um relatório médico conforme a sua situação fática. Ele vai fazer um relatório detalhado exatamente do que você precisa. E aí, quando ele passar para você esse relatório, essa é a prova mais importante para garantir o seu direito de fazer cirurgias plásticas reparadoras, porque nós temos um profissional qualificado, né, renomado, que atestou a necessidade terapêutica do seu caso. E aí nós pegamos esse relatório médico, apresentamos para o plano, que por sua vez vai negar, que a gente sabe que tem limitações no contrato, mas quem disse que esse contrato é válido, né, gente? A gente sabe que tem uma série de irregularidades. Então, mesmo que não consta lá no contrato que você tem direito à reparadora, mas você tem direito à assistência à saúde. Então, se tem assistência à saúde lá e o seu caso ele não tem caráter estético e sim reparador, automaticamente você tem direito também. Então, existe uma interpretação equivocada por parte do plano de saúde para afastar o seu direito. Então, mesmo que ele negue
a gente ingressa com o processo, porque eu também até preciso que ele negue, doutora Fernanda, para eu provar a violação do direito do meu cliente. Porque eu vou Sim. falar, olha, juiz, o meu cliente tem indicação para fazer um procedimento cirúrgico ou qualquer tipo de tratamento que seja, e o plano de saúde está assim, olha aqui a negativa dele. E aí eu ingresso com o processo e falo, eu preciso da intervenção do judiciário para resolver essa questão e para trazer uma proporcionalidade nesse contrato, porque é um contrato que não faz sentido a partir do momento que eu ingresso, que eu contrato um plano de Ai, gente, caiu. Voltando. Vocês estão me vendo? Travou tudo por aqui. Vamos ver se agora vai. Olá, Oi, doutora Fernanda, voltei. aconteceu alguma coisa. Eu não sei se foi você, se fui eu. Eu sei que de repente ficou tudo preto, caiu. É, eu vi que estava travando, você estava travada, aí eu optei em sair para ver se retomava a conexão. Mas tá difícil a gente fazer essa live, hein, mulher? Meu Deus, Não, mas hoje vai sair, vai sair. mas tudo bem. Quando a informação é boa, a gente tem muitos obstáculos, né? Para não chegar Sim, esse verdade. certo. Então, vamos ser persistentes que vai dar certo aqui. Vocês conseguiram ouvir o que eu falei até aqui? Sobre a necessidade terapêutica, sobre a obrigação do plano de saúde custear um tratamento que envolve uma indicação médica, porque ele tem a obrigação de dar assistência à saúde. Até aí, tudo bem? Vocês conseguiram entender? Manda coraçãozinho aí para ver se E está aí, dando certo. pessoal? Vamos esperar um pouquinho para ver. E além disso, Fê, quando eu falo de cirurgia plástica reparadora, que envolve aí a obrigatoriedade, isso também serve para os demais tratamentos, tá? Se você tem um paciente e ele precisa fazer algum tipo de tratamento da parte de nutrição e o plano de saúde fala que não vai autorizar, isso também é abusivo. Porque você, como nutricionista, tem a capacidade técnica para identificar qual é o melhor tratamento adequado para resolver o problema de saúde do seu paciente. Sim. Travou. Para o plano de saúde, para que ele autorize esse tipo de tratamento que seja, ele não pode negar, porque é contra a sua capacidade técnica e isso é totalmente desproporcional também. Então, o que eu expliquei aqui para vocês, ele pode ser aplicado em qualquer tipo de tratamento, qualquer tipo de medicação também, se for o caso, tá? Então, vale a pena você ficar ligadinho aí do seu direito e não aceitar negativa abusiva do plano de saúde. O que está faltando é informação mesmo. Às vezes as pessoas ficam perdidas, não sabem o que fazer quando recebe essa negativa do plano, mas procura um advogado qualificado e vai em busca do seu direito, porque você paga plano de saúde, ou você tem que custear, né? Eu tenho umas perguntas para você, Rafaela. Vamos lá. Vamos lá. Sabrina Carvalho, Sabrina, eu estava só esperando, tá, a doutora Rafaela terminar aqui de fazer essa introdução importantíssima para todos nós, inclusive profissionais, fiz várias anotações aqui, até para poder instruir melhor os pacientes. Mas vamos à pergunta. O plano cancelou somente a bariátrica. E aí, Rafaela, isso pode? O plano de saúde dela somente cancelar a bariátrica? A cirurgia bariátrica, ela foi cancelada ou ela foi negada? Então, pelo que eu li aqui da pergunta, foi isso, né? Foi cancelada. Cancelada. Tem que verificar o porquê que ela foi cancelada, porque nessa época de pandemia, doutora Fernanda, pode ser, inclusive aí no Rio de Janeiro, né? Tem uma lei local que eles pediram para cancelar temporariamente todas as cirurgias eletivas,
por conta do Covid-19. Então, essa é uma determinação, uma medida provisória para resolver uma questão de bem maior para todo mundo, né? A pandemia, ela gera risco para todos os pacientes. Então, a recomendação dos órgãos governamentais é aguarda um pouquinho, porque a sua cirurgia ela é eletiva, uma cirurgia que dá para esperar. Porque, enquanto isso, eu estou tratando os pacientes infectados do Covid-19. Se isso aconteceu, se a sua cirurgia foi cancelada temporariamente decorrente do Covid-19, o ideal é que você espere mesmo, porque essa medida está sendo aplicada para a sua própria segurança, porque se acontecer alguma intercorrência na sua intervenção cirúrgica e você ter que ir para a UTI, lá não vai ter vários pacientes infectados. Então, o risco que você corre de entrar bom e sair pior do que você entrou é muito grande. Então, o ideal é você realmente ter um pouquinho de paciência. Eu sei que tem uma ansiedade imensa atrás disso, mas no momento atual é delicado. Então, siga a recomendação do seu médico, porque o seu médico tem capacidade técnica e tem responsabilidade civil e criminal com você. Então, tenha calma. Agora, se a sua cirurgia foi negada, tá? Ela negou porque você não atendeu uma regra da ANS, ela negou porque está faltando algum tipo de documento que o plano de saúde está exigindo, aí tem que levantar a anteninha aí, porque tem alguma coisa errada. Porque entra também na mesma questão. Quando você faz uma cirurgia bariátrica, é uma cirurgia que não tem finalidade estética também, é para tratar de várias comorbidades, doenças relacionadas ao sobrepeso. E aí, você passa pela nutricionista, pela endocrinologista, pelo cirurgião gastro, pelo psicólogo e uma série de médicos capacitados para te acompanhar. Todos eles falaram que você tem aptidão para fazer a cirurgia, o plano de saúde tem que autorizar. Porque a equipe médica multidisciplinar ela é responsável e ela sabe exatamente o que você precisa para restabelecer a sua saúde. Então, se você tem a indicação de toda a equipe médica multidisciplinar e mesmo assim você recebe a negativa do plano, é uma negativa abusiva e a gente consegue ingressar com um processo e, inclusive, ganhar uma indenização de danos morais. Porque o fato de você ter que entrar com um processo para resolver um problema que não deveria ser um problema, isso já gera uma frustração, uma angústia no beneficiário. Então, é passível também de danos morais. O que é danos morais? É um valor que o plano de saúde é condenado a te pagar para tentar reparar de alguma forma essa aflição, essa angústia, esse dano emocional que você teve com a negativa, tá? Então, além da cirurgia bariátrica que a gente consegue forçar a liberação, a gente consegue também uma indenização de danos morais para você. O mais importante, só para concluir, indicação médica. Gente, tem indicação médica, tá tudo certinho? Não tem por que o plano de saúde criar empecilho. Você precisa... porque você precisa provar, você precisa ter 18 anos, acima de 18 anos. Isso não existe, tá? Até passou uma reportagem no Fantástico esse domingo agora, não sei se vocês acompanharam, se a doutora Luciana acompanhou. Um paciente que tinha indicação médica precisa fazer a cirurgia bariátrica, e aí o plano de saúde negou falando que ele tinha 17 anos e que por conta disso não vai autorizar porque não tem previsão na regra da ANS. Tá totalmente errado isso, gente. Por quê? Lá na regra da ANS, o que é a ANS primeiro? Né? A ANS é um órgão fiscalizador de todos os planos de saúde do Brasil. Então, a ANS é como se fosse uma corregedoria, sabe? Ela vai ficar lá verificando se você está correndo tudo bem nos planos de saúde. E ela tem poder de criar algumas resoluções normativas, que é meramente orientações. Ela vai falar assim, olha, eu oriento o plano de saúde a liberar a cirurgia bariátrica para pacientes que têm esse determinado perfil. Mas é meramente uma orientação. Não é uma obrigação. Ele não pode colocar como obrigatório, porque nós estamos falando de relações humanas. Cada indivíduo tem que ser tratado de uma forma especial, individual. Cada um tem seus pormenores ali. Então, é uma regra que é para dar um direcionamento. Não é uma regra de imposição, que eu vou forçar o plano de saúde a fazer isso, tá? Então, lá na ANS fala mesmo, olha, para fazer bariátrica tem que ter, em média, 18 anos a 65 anos. Em média, orientação. Olha, plano de saúde, a minha recomendação é essa. Mas, o que sobrepõe a regra da ANS é a indicação do médico. Então, se eu tenho um paciente, eu sou médica, eu tenho um paciente, ele tem 16 anos, 15 anos, 17, que seja. E eu quero que ele faça a bariátrica, porque pela minha capacidade técnica, pelos meus exames, pelo histórico que eu tenho no prontuário dele aqui, o mais adequado é a bariátrica. Então, ele precisa fazer a bariátrica. Então, aquele paciente, ele tem sim direito a fazer.
mesmo que não esteja constando lá na regra da ANS, mas tem a equipe médica multidisciplinar que está acompanhando ele e recomendou a bariátrica. Então, automaticamente, essa negativa ela se torna abusiva, tá? Ela é desproporcional, ela gera um sofrimento para aquele paciente e gera um agravamento do dano por conta de uma atitude totalmente ilegal. E aí a gente ingressa com o processo, com todas as indicações médicas, com todos os exames para provar as comorbidades, e fala, olha, juiz, isso não faz sentido nenhum, mesmo que não conste na regra da ANS, mas ele tem indicação aqui. Então, eu quero que você force o plano de saúde a liberar imediatamente essa cirurgia para ele. E aí é que começa a nossa briga judicial, e se der tudo certinho, se você está com um advogado especialista na área que tem experiência, vai dar tudo certo com certeza, tá? Então, não fica preso na regra da ANS, não fica preso nessas regrinhas sem sentidos que o plano de saúde, a administração coloca ali para limitar o seu direito. Porque, na verdade, aqui para nós, né, gente? Eles estão preocupados em angariar novos clientes, receber ali a mensalidade e tentar dificultar a sua vida quando você precisa fazer um tratamento. Essa é a verdade, infelizmente. Então, a gente tem que saber combater isso, tem que buscar informação, sim, tem que lutar pelos nossos direitos, porque se ele se colocou no mercado oferecendo uma prestação de serviço de assistência à saúde, é exatamente isso que ele tem que fazer. E é por isso que eu estou pagando plano. Então, vamos atrás para reverter essa situação. Muito maravilhoso. É por isso que a gente tem que correr atrás dos nossos direitos, né? Exatamente. Deixa eu só responder aqui uma pergunta. É a Bari da Valk, né? Ela está falando que tem 23 anos, o MC de 39, comorbidade. Não fique preocupada, tá? Você está no rol de indicações, então não vai ter problema nenhum. Fica tranquila. Eu tenho uma pergunta para a doutora Rafaela, que é lunar. Trocou de plano e só pode fazer a bariátrica 2 anos depois. O que você diz sobre isso? Essa questão, doutora Fernanda, é a seguinte. Quando você contrata um plano de saúde ou você pede a troca do plano, você tem que tomar cuidado na celebração do contrato, tá? Porque existem vários tipos de comercialização de plano, né? Então, assim, você tem um plano de saúde, aí você quer migrar para um outro plano, porque esse está muito caro. Quando você faz a migração, você tem que conversar com o corretor e prestar atenção no que ele está fazendo, porque ele pode oferecer para você a contratação de um novo plano do zero, ou ele pode fazer a portabilidade de carência. O que é portabilidade de carência? Eu aproveito a carência que você tem aqui nesse plano antigo e peço para o novo plano comprar essa carência praticamente, né? Assumir o seu plano de saúde novo, mas sem que você tenha que cumprir carência, porque você já estava no outro 2, 3 anos. Então, não tem por que você migrar e ter um novo. Então, esse malefício de troca, o plano de saúde tira para você. Ele fala, ó, vem para mim, que quando você estiver comigo, como você tem um plano de saúde já, eu não vou pedir para você cumprir as carências, tá? E aí você migra. Agora, se você não tomou o devido cuidado de fazer essa portabilidade de carência, aí você vai entrar num novo plano. E aí esse novo plano é passível de ter carências ali. E as carências, gente, é uma coisa que é legal juridicamente falando, tá? Mas para ela ser legal, para ela ser aplicável, tem que tomar os devidos cuidados, porque o beneficiário do plano, o consumidor, nem sempre ele tem conhecimento técnico, nem sempre ele consegue saber no detalhe o que está escrito ali naquele contrato. Então, as informações, ela tem que ser muito clara para todo mundo. Se eu te vendo um plano de saúde, eu tenho que falar assim, olha, Fernanda, você aceita esse plano de saúde? Você vai pagar R$300 por mês, mas você tem que cumprir uma carência de 2 anos. Tudo bem para você, Fernanda? E deixar bem grande em letras garrafais. Se você está contratando um plano sabendo já dessa carência, ok. A vida é mais feliz assim, quando não tem mentira. Agora, quando você está com um plano de saúde, a pessoa fala assim, Fernanda, você está sem carência nenhuma, tá bom? Aí, de repente, o seu filhinho menor precisa fazer uma cirurgia de emergência. Aí ele fala, olha, a cirurgia dele eu não vou cobrir, não. Eu só vou cobrir as consultinhas, tá? Que as consultinhas é mais barato. Você percebe que é desproporcional, é abusivo, tem má fé aí? Sim, então, sim. Essa questão, essa pergunta que você fez, ela pode abrir vários leques. E a gente pode abrir uma discussão muito longa. Por isso que é importante eu trabalhar de uma forma individual, de uma forma especial para cada cliente que eu tenho. Eu tenho que entender um pouquinho mais o que aconteceu, eu tenho que saber como foi o ato da celebração, eu preciso saber se ela foi enganada, se ficou muito claro para ela sobre essa carência ou não. Porque se aconteceu alguma intercorrência, alguma coisa de errado, aí sim a gente pode entrar com o processo
e explicar para o juiz que houve aí uma informação clara, uma informação sucinta sobre o plano, sobre as questões de limitações contratuais, tá? Mas cada caso é um caso. Excelente, Rafaela, tô adorando. O pessoal também, eu acho que está adorando aí essa Que bom. explicação. A Gabi, ela perguntou o seguinte: o plano paga o valor referente à cirurgia? Pelo que eu entendi, eu entro na justiça para poder ter a minha cirurgia plástica. Como é que é esse processo? O plano de saúde é obrigado a pagar para o cirurgião? É isso? Não sai do bolso do cliente? Explica um pouquinho isso. É exatamente isso, ó. Eu entro com o processo e falo, juiz, estou pagando o plano de saúde, estou adimplente, ou seja, não tenho nenhum tipo de atraso, não tenho carência a cumprir, e mesmo assim o plano de saúde negou minha cirurgia. Então, eu quero que você mande um ofício para ele, que é como se fosse uma determinação, um mandato, e force ele a liberar minha cirurgia agora. Porque se ele não liberar, vai ser aplicado multa por descumprimento. E aí você não vai colocar a mão no bolso, você não tem que entrar com, você não vai pagar de jeito nenhum, porque se a pessoa não tiver dinheiro, como que faz, né? Então não precisa pagar. Essa determinação judicial, ela tem uma força mandamental. E aí, se o plano de saúde não acatar a determinação judicial, ele vai sofrer penalidades. Inclusive, uma delas é bloqueio judicial. Eu vou lá na conta do plano de saúde, com a força com a determinação judicial do juiz, e faço um bloqueio do valor da sua cirurgia. Ou eu faço um bloqueio na comercialização do plano dele. Ou ele vai ter que me pagar uma multa de R$ 3.000 por dia. Então, assim, tem vários meios coercitivos para que ele faça o que ele tem que fazer quando a gente entra em uma ação judicial. Então, a partir do momento que você procura um advogado, que você ingressa com processo, é muito sério. Não é assim, eu vou fazer, deixa o juiz falar lá e pronto, acabou. Não é assim, não. Quando tem uma determinação judicial, essa determinação judicial tem que ser cumprida. E se ela não for cumprida, existem penalidades para serem executadas. Um exemplo disso é uma cliente minha que a gente conseguiu todas as cirurgias plásticas dela e o plano de saúde aí do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro me dá um trabalho, doutora Fernanda, que eu vou te falar. E aí... Foi no Rio de Janeiro, eu fui e falei para o plano de saúde X, né? Não vou nem falar o nome dele. Falei assim, olha, plano de saúde, eu ganhei aqui um processo da minha cliente Miriam e até agora você não liberou as guias de internação dela. Então, eu preciso que você libere até amanhã, porque se você não liberar, eu vou pedir para o juiz aplicar a multa. E aí ele recepcionou a minha decisão e não liberou. Aí passou 15 dias, passou um mês, passou 40 dias... E ele não liberou, ele ignorou a minha determinação judicial. Aí, o que eu fiz? Eu entrei com um pedido de cumprimento de sentença, que chama, né? Que é um cumprimento para eu forçar ele a liberar essa cirurgia. E a gente bloqueou R$ 40.000 da conta dele. A minha cliente recebeu os 40 mil e depois ainda, além dos 40 mil de multa, ela foi fazer a cirurgia dela. Então, essa é uma questão econômica também, né? Ele tem que ter interesse em cumprir essa determinação judicial, porque senão para ele fica muito caro. E aí ele vai pagar a penalidade por isso, né? Então, tem esses mecanismos, sim, por isso que é importante você ser assistida por uma advogada. Com toda certeza. E só para complementar uma pergunta da Sabrina, quanto tempo demora esse processo? Tá. Esse é um processo. Quando a gente fala de um processo judicial, gente, se eu falar para vocês que existe uma previsibilidade, eu estou mentindo. Não existe. Nenhum advogado pode passar para você uma previsão exata. O que dá para eu falar para vocês é que eu tenho mais de 1.000 processos que está tramitando aí no judiciário em todo o Brasil. Então, eu tenho uma experiência, e pela minha experiência, a média do término desse processo é de 6 meses, 1 ano, vai variar de acordo com cada situação, porque cada estado é um estado diferente, tem legislações locais, cada juiz é um juiz diferente, tem juiz que é um pouquinho mais devagar, tem juiz que é um pouquinho mais espertinho e já começa a impulsionar o processo rápido. Então, tem uma série de fatores. Mas, em média, é um processo muito, muito rápido. Por quê? Quando a gente fala de processo que envolve direito de saúde, esse processo ele pode ter mecanismos para a gente solicitar urgência, porque a gente está falando de situações gravíssimas, né? Então, imagine assim, um paciente que tem um problema de saúde grave e não tem condição de ficar esperando uma audiência, não tem condição de ficar esperando o plano de saúde se manifestar, porque até lá pode ser que ele venha a óbito, pode ser que a situação dele se agrave. Então, a lei pensou nisso e falou assim, quando envolve questões de saúde, questões que colocam o paciente em agravamento do dano, vocês podem utilizar um mecanismo chamado liminar.
liminar está previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil. Isso todo mundo tem acesso pela internet. Vocês vão conseguir ter ideia mais ou menos do que é. Essa liminar é uma exceção à regra, tá? Quando a gente fala de um processo, doutora Fernanda, a gente está falando de vários atos burocráticos até chegar a uma sentença. Na primeira instância, tem 5 fases processuais. Eu pego o seu processo, aí eu monto sua pastinha, tudo bonitinho. Coloco lá sua foto, coloco seus laudos, coloco todos os meus elementos probatórios dentro de uma pastinha e envio para o juiz via sistema, porque hoje é tudo eletrônico. Falo, olha, juiz, a Fernanda está precisando fazer um tratamento XYZ, aconteceu isso e aquilo, e eu estou aqui para resolver essa questão juridicamente falando. Esse é o primeiro ato, tá? Aí, nesse primeiro ato aqui, antes do juiz ler o meu processo, ele vai falar assim, recepcionei o seu processo, eu vou notificar a parte contrária. Por quê? Todo mundo tem que ter direito de defesa, gente. Imagine, assim, um crime péssimo. Mesmo assim, aquela pessoa tem direito de defesa aqui no Brasil. É um direito constitucional. É um direito maior de todos os direitos, né? Falando assim, é um princípio constitucional. Então, o juiz recepciona o meu pedido e aí, em regra, tá? Ele vai notificar a parte contrária. A parte contrária vai ler o meu processo, vai fazer a defesa, vai falar o ponto de vista dela. Depois vai abrir um prazo de 15 dias para eu contestar essa contestação. Para eu falar assim, para eu rebater, né? É uma réplica que chama. Aí eu replico e falo assim, ó, ele tá falando isso na defesa, não é bem por aí, eu vou fazer o meu processo aqui, a sua defesa. Depois que o plano de saúde, depois que o juiz viu o meu processo, viu a defesa do plano de saúde, eu repliquei, ele vai perguntar se a gente quer fazer alguma audiência ou quer fazer algum outro meio de prova, que pode ser até uma perícia médica. Os dois falou que não, que tá satisfeito, e todo mundo já falou que tem para falar. Aí o juiz fala, então tá bom, então é a minha vez de falar. Ouvi o plano de saúde, ouvi a doutora Fernanda, realmente quem está certo é o cliente da doutora Rafaela. É aqui que acontece. Então, assim, esses 5 elementos de processo, doutora Fernanda, pode demorar 1 ano, pode demorar 6 meses para acontecer tudo isso. Porque tem notificação, tem que o oficial de justiça ir na casa da pessoa para notificar, tem uma série de burocracias. Sim. Esse é em regra. Isso tem que acontecer porque está previsto no Código de Processo Civil. É uma lei federal. Tem que acontecer isso. Mas, no direito de saúde, existe a exceção à regra. Qual que é a exceção à regra? Quando eu apresento meu primeiro ato para o juiz, eu vou falar assim, juiz, a minha cliente, a Fernanda, ela não tem condição física e nem psicológica para ter que ficar esperando tudo isso acontecer só para depois aqui ela ter uma decisão. Até lá... Travou. Ela ficar esperando. Então, eu preciso que você libere uma liminar para ela, para resolver o problema grave dela e depois a gente começar o processo. Você considera que o caso da Fernanda é gravíssimo? Olha as provas aqui. Aí eu apresento a prova para tentar evidenciar essa urgência. Se ele concordar com a urgência, se ele verificar que as provas evidenciam que aquela paciente não tem condição de ficar esperando toda a burocracia do processo, neste ato aqui, antes de ouvir o plano de saúde, ele vai falar assim, realmente, vamos resolver o problema de saúde dela, porque o bem maior tutelado, o bem mais importante no mundo jurídico é o direito à vida, é o direito da pessoa humana. Então, é isso que é o mais importante para nós. E aí, é nesse caso que ele fala assim, ó, vamos colocar a burocracia para lá e eu já quero resolver o problema da sua cliente, tá bom? E aí, sai uma liminar para você. Então, a liminar nada mais é do que um pedido de prioridade processual. De que um grito de ajuda, é um grito de socorro, falando assim, olha, eu aqui, eu preciso ser atendido imediatamente. Isso é uma liminar. E aí, quando sai a sua liminar, isso acontece em 95% dos casos que eu atuo e que envolve direito de saúde, tá? Todos os processos vai sair em 24 horas? Não, depende, eu não sei. Porque cada caso é um caso, cada laudo é um laudo, cada foto é uma foto, e aí cada cliente meu tem um elemento probatório diferente, tem uma história diferente, né? Então, por isso que eu não posso garantir para você que o seu caso vai sair em 24 horas, mas eu falo para você que a possibilidade de ser muito rápido existe, porque existe esse mecanismo de pedir uma liminar. E aí, depois que saiu a liminar, doutora Fernanda, aí que começa o processo. Minha cliente opera, dá tudo certo, eu afastei o perigo, e aí a gente vai discutir. O plano de saúde vai ser notificado para apresentar contestação, aí depois eu vou apresentar réplica, depois vai ter uma possível audiência, depois aqui na sentença vai confirmar a liminar que ele liberou aqui.
Entendeu? Então, tem casos que a liminar sai rápido, e aí sai em 24 horas, em 48 horas, 5 dias. Tem casos que o juiz fala assim: olha, doutora Rafaela, eu estou identificando que realmente a Fernanda ela tem vários elementos que provam o direito dela, mas ela não está correndo risco de morte, ela não está correndo risco de agravamento do dano. Dá tempo de ouvir o plano de saúde, sim, porque eu não posso violar o direito de defesa dele sem uma justificativa plausível. Então, vamos ouvir o plano de saúde primeiro. Aí a gente dá um passinho para trás, se a gente não tiver nenhum documento que realmente prove que ela está urgente, falo, então tá bom, então eu vou esperar o andamento do meu processo até chegar a sentença. Então, tem cliente minha, Fê, que sai a liminar em 24 horas. Mas tem cliente minha também que está esperando 6 meses, está esperando 7 meses do juiz chegar nessa fase aqui de sentença. Entendeu? Entendi. Por isso que a gente não pode criar uma expectativa falsa e o paciente que ingressar com uma ação judicial, seja comigo, seja com qualquer outro advogado, ele tem que estar ciente que ele vai entrar numa briga judicial e que a gente tem que estar disponível para a justiça, porque a partir do momento que eu tiro da minha mão e coloco no judiciário, o judiciário tem que se convencer do seu direito. Se ele precisar passar por que você passe por uma perícia, se ele precisar ouvir você em audiência, ele vai solicitar e você tem que ficar à disposição. Nossa, sensacional. Uma aula que você está dando para a gente. É muita informação, né? É muita informação e, assim, muita informação relevante. A gente não tem ideia dos nossos direitos, né? A começar pelo direito à vida, né? Direito à saúde. Incrível. Exatamente. É uma pena. Eu sempre zelo muito pela transparência com os meus clientes, sabe? Porque nós estamos falando de sonhos, né? Nós estamos falando de pessoas fragilizadas. Porque eu sei que até aqui, para vocês, foi muito difícil chegar. Você já vem de um histórico de obesidade mórbida, muitas pessoas vêm da infância com isso, sofrem discriminação, bullying, e aí você fala com o médico te distrata, você fala para emagrecer, não trata isso de uma forma com empatia, né? Ele simplesmente trata de um descaso muito grande. Então, quando ele chega até o meu escritório, eu faço questão de ter a maior empatia possível com ele. Eu tenho muito respeito para a história dele. E eu faço de tudo também para que não gere uma expectativa falsa. Não achar que ele vai me mandar a documentação e amanhã eu vou resolver para ele, porque não depende só da minha capacidade técnica, depende de uma série de burocracias dentro da lei. Então, eu sempre busco munir o meu cliente de conhecimento também, pelo menos o que eu consigo fazer, eu faço para que ele para que ele fique mais tranquilo, diminui um pouquinho a ansiedade e a gente consiga tramitar de uma forma mais racional, né? Porque assim, às vezes uma cliente minha fica feliz da vida, posta na rede social, olha, minha liminar saiu em 24 horas. Aí as amigas dela vêm e me procuram, né? Aí fala assim, doutor, eu sou amiga de fulano de tal, eu quero entrar com o meu processo porque eu vi que a liminar dela saiu em 24 horas. Mas não é bem por aí, porque a gente não pode comparar. Cada caso é um caso. O da amiga dela saiu em 24 horas, mas talvez o seu, como a sua foto vai ser diferente, seu lado vai ser diferente, cada um tem uma situação subjetiva ali, talvez o seu caso não saia em 24 horas. Talvez o seu caso pode demorar 6 meses, porque depende do convencimento do juiz sobre a urgência do seu caso. Então, as pessoas elas têm que ser orientadas corretamente e nós, profissionais, temos que ter o devido respeito com a vida, com a história dessas pessoas. Então, eu tenho muito cuidado com isso, né? Porque eu trato o meu cliente como eu gostaria de ser tratada, né? Ninguém tem obrigação de saber de nada. Você é nutricionista, eu não sei nada de nutrição. Mas então, quando eu procuro uma nutricionista, eu quero que ela me explique com carinho. Então, a mesma coisa. Você é nutricionista, mas você não é advogado. Então, se você me procura, a minha obrigação como ser humano é te respeitar, saber as suas limitações e me colocar à sua disposição. É basicamente... Perfeita, Rafaela. Olha, você sim, para mim, né, na minha cabeça, é parte integrante de uma equipe multidisciplinar em obesidade. Sim, não tem como não ser, né? Porque são tantos entraves, são tantos problemas, e você com esse olhar tão carinhoso, né, com esses pacientes, reconhecendo a obesidade como doença, realmente faz de você um diferencial na área do direito. Olha, infelizmente chegamos ao fim. Eu, por mim, tenho um monte de coisa aqui que eu queria abordar com você. Vamos ter que deixar para outra live para falar da carteirinha do bariátrico, de perícia, um monte de coisa que eu coloquei aqui. Mas foi ótimo. Você deu uma belíssima introdução. Essa live vai ficar gravada. Então, na próxima, a gente já parte para outros assuntos. Rafaela, eu só tenho que te agradecer. Foi incrível. Uma aula. Eu estou aqui babando.
Ah, que bom, fiquei muito Com feliz todo o pela seu sua participação. conhecimento, e eu só tenho que te agradecer. Vou deixar esses minutinhos finais para você falar com o pessoal. Então tá bom. Meus amores, mil desculpas, porque realmente a live é bem apertadinha mesmo, e quando a gente começa a falar desse tipo de assunto, tem vários detalhes. Então eu não posso passar uma informação na metade para vocês, né? Então eu faço de tudo para que vocês realmente conheçam um pouquinho mais a fundo da técnica, de como funciona. Mas mesmo assim eu vou ficar à disposição, tá? Se você tem a sua dúvida, ela não foi sanada aqui na live, manda uma mensagem para o Direito dos Bariátricados, segue a gente, manda uma mensagem no nosso WhatsApp também. A gente tem uma demanda grande, mas eu faço de tudo para dentro de 24 horas ou 48 horas já responder a sua dúvida. A gente não vai cobrar nada por isso. É um grande prazer poder te ajudar e fazer parte desse momento tão especial, tão incrível, que é essa fechada de ciclo, de tirar esse excesso de pele, de resolver logo esse problema e a sua vida deslanchar aí para uma nova etapa, né? Então, contem com a gente e eu vou ficar inteira à disposição de todos vocês. Muito obrigada, doutora Fernanda. É um prazer grande estar aqui com você. Desculpa as intercorrências da live com meu bebezinho aqui, mas é assim mesmo, né? Ao vivo é assim mesmo. Então, mas assim, quando você quiser marcar uma outra live, eu estou à disposição, tá bom? Com certeza eu vou marcar outra live. E o pessoal tá aí super triste. Já acabou? Vai ficar gravado? Gente, vai ficar gravado. E a doutora Rafaela vai voltar, com certeza. Sim, A gente a vai gente marcar uma volta. nova live. Então Olha, tá bom. muito Beijo grande para você. obrigada. Um beijo. E boa Beijão. noite, pessoal. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.